Essa é a única lição que você precisa levar do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu tenho certeza que se você tivesse aprendido essa lição antes, a sua vida financeira estaria absolutamente diferente hoje. Esse livro, que foi escrito em 1926, guarda um segredo, uma história que eu tenho certeza que todas as pessoas que leram ele não perceberam essa história e não perceberam esta lição. E de todas as pessoas que eu conheço que já leram esse livro, não aplicam esta técnica, a não ser os meus clientes, porque eu utilizo justamente essa técnica com eles. E hoje eu vou contar a história que está nesse livro e eu tenho certeza que isso vai explodir a sua cabeça e vai mudar totalmente a forma como você lida com o dinheiro, porque foi isso que aconteceu comigo. Então fica até o final desse vídeo que as suas finanças nunca mais serão as mesmas. A história é o seguinte, no finalzinho lá do livro tem uma história de um homem que vivia endividado. Então ele estava sempre pegando dinheiro emprestado para o que eles chamavam na época de emprestadores de dinheiro, que hoje na verdade é o banco, né? A gente vai lá e pega no banco, mas antes tinha os emprestadores de dinheiro. Então esse cara pegava dinheiro emprestado com uma pessoa e ele acabava não conseguindo pagar, e ele pegava com outra, não conseguia pagar, ele pegava com outra, e ele se viu diante de uma situação que ele já devia para muitas pessoas e ele não conseguia pagar essas pessoas. Ele foi se enrolando, entrando na famosa bola de neve. Talvez tu já tenha entrado nisso, ou talvez tu conheça alguém que já tenha passado por isso. Talvez essa situação seja familiar para você. Ele se endividou tanto e chegou ao ponto de ter a sua casa tomada, tá? E a sua esposa teve que voltar a morar com os pais, porque tudo que ele tinha ele perdeu por conta das dívidas. E aí, na busca de resolver essa situação, em uma dessas tentativas ele conseguiu um crédito com alguns comerciantes que viajavam numa espécie de caravana para comprar produtos como tapete e outras coisas para revender. Então aquela era a esperança dele. Então ele foi viajar com esse grupo, com essa caravana, e no meio dessa viagem eles foram assaltados. E naquela época, quando se assaltava, o pessoal roubava as coisas e as pessoas que tinham essas coisas, né, esses produtos, elas eram feitas prisioneiras e eram vendidos depois como escravo. Então, eles roubavam, além dos objetos, eles pegavam as pessoas e vendiam as pessoas também. E esse cara que estava endividado, ele foi vendido e foi trabalhar numa casa, né, de um homem muito rico, naturalmente, e ele foi destinado a ser um dos funcionários da esposa do que eles chamavam de o amo, né, que era o seu dono, em tese. Ele atendendo, né, trabalhando lá para a esposa do seu dono, né, ele foi criando uma certa intimidade, digamos assim, uma certa proximidade. E essa mulher começou a perceber que ele não comia junto com os outros escravos. E ela foi lá perguntar para ele, falou, viu, eu percebo que você não se junta com os outros escravos, não come junto com eles, por que você não se junta com eles? E aí ele disse assim, olha, na verdade, eu não sou um escravo. E ela olhou para ele e falou, como você não é um escravo? Você é um escravo sim, né? A gente comprou você e você é um escravo. Ele falou, não, é que na verdade eu sou um homem livre, eu acabei me tornando escravo aqui por um acidente. Mas como assim? Não, é que aconteceu o seguinte, e aí ele contou a história dele. Devia para várias pessoas e tudo mais. E aí fui viajar com os comerciantes, a gente foi assaltado e a gente foi, né, acabei sendo vendido e me tornei escravo. Mas no fundo, eu sou um homem livre. E aí ela pegou, olhou para ele e disse assim, não, você não é um homem livre. Você é um escravo. Porque você pensa como escravo e você tem alma de escravo. Se você realmente fosse um homem livre, você jamais teria deixado chegar nessa situação. Você nunca teria deixado as dívidas no tamanho que elas chegaram. Então, no fim das contas, tem alma de escravo e você ser escravo agora é só uma consequência de quem, no fundo, você é de verdade. E aquilo, tipo, matou ele, assim. Chegou a descer seco na garganta dele. E aquilo ficou martelando na cabeça dele, ele ficou se questionando, será que eu sou um escravo, eu tenho alma de escravo? E aquilo ficou incomodando e ele sempre repetia, sempre que ele via, tinha oportunidade, repetia dizendo assim, eu não sou escravo, eu sou um homem livre, eu sou um homem livre, eu sou um homem livre. Até que um dia ela chegou para ele e falou assim, olha, você vive dizendo que você é um homem livre, que você não é escravo, então eu vou te dar a oportunidade de você provar para você mesmo, não para mim, que você é um homem livre. Eu deixei uns camelos lá no fundo da propriedade, lá tem alguns mantimentos e isso é o suficiente para você voltar lá para sua terra,
E se você realmente for um homem livre, você vai voltar lá e você vai resolver toda essa situação. Se você realmente conseguir resolver a sua situação, aí então você vai provar para você que você é um homem livre. E aí então ele percorreu, atravessou o deserto, enfim, e aí ele teve dificuldade, ele pensava em desistir, e cada vez que ele pensava em desistir, ele lembrava, não, quem desiste é escravo, eu sou um homem livre. Até que ele chegou de volta na cidade dele. Quando ele chegou de volta na cidade dele, ele foi procurar uma das pessoas que ele devia, que era a pessoa que ele acreditava que tinha mais intimidade. Contou toda a história, a gente foi assaltado, virei escravo, aconteceu assim assado. Contou toda a história e ele disse, eu tô aqui para resolver essa situação, porque eu preciso provar para mim mesmo que eu sou um homem livre e eu não sou escravo dessas dívidas. E aí, esse cara disse para ele o seguinte, falou, olha, se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Só que você tem que fazer exatamente o que eu falar. Se você fizer exatamente o que eu te disser, você não só vai liquidar todas as suas dívidas, mas quando você terminar de liquidar suas dívidas, você vai ter se tornado um homem muito rico. E aí ele olhou e falou assim, mas como que isso é possível, né? Não, eu faço tudo que você me disser, mas eu não acredito que isso seja possível, né? Ele falou, é possível e eu vou te dizer o que você precisa fazer. Você só precisa fazer exatamente o que eu te disser. E aqui vem uma técnica que é a técnica de divisão de orçamento que normalmente eu utilizo, que esse cara falou. A primeira coisa que você vai fazer é arrumar um emprego, arrumar uma atividade que você receba dinheiro, porque você precisa ter entrada de dinheiro. Tá? Feito isso, de cada 10 moedas que você ganhar, cada 10 moedas que você receber, uma moeda, ou seja, 10%, trazendo para o dinheiro de agora, 10% você vai deixar guardada na sua bolsa de moedas, ou seja, 10% você vai poupar. E aqui já vem a primeira coisa que você já deve estar pensando, você já deve estar se questionando. Cara, como assim? Ele deve para todo mundo, como é que ele vai guardar 10%? Como é que ele vai guardar uma de cada 10 moedas? E aqui vem um princípio que o livro explica lá no começo. Eu sempre ouvia falar sobre pagar a si mesmo primeiro. Você também já deve ter ouvido isso, já deve ter visto isso em vários outros vídeos, né? Mas eu não entendia muito bem o que era esse pagar a si próprio primeiro, né? E no próprio livro, quando o homem mais rico da Babilônia é questionado o que tornou ele o homem mais rico, ele responde de maneira bem simples. A cada 10 moedas que eu ganho, uma eu guardo. E aí as pessoas se questionam, tipo, cara, como assim? Isso não deixa ninguém rico, ele deve estar mentindo. E aí tem uma frase que me pegou muito e que talvez pegue você também, que é o seguinte: tolo é o homem que acredita que vai enriquecer sem ao menos conseguir guardar 10% daquilo que ele ganha. Ou seja, o princípio de você começar a enriquecer e resolver a sua situação é você ter a capacidade de guardar 10% para você. Quando você recebe o seu dinheiro, seja de salário ou seja de uma atividade profissional, você pega o dinheiro e aí você paga todo mundo, né? Você paga o aluguel, você paga o condomínio, você paga o dono do supermercado, você paga o dono do restaurante, né? Mas o quanto você paga para você mesmo de todo o dinheiro que você ganha? Ao final do mês, o quanto sobrou dentro da sua carteira? O quanto sobrou na sua conta? E aí ele diz que a gente prioriza todo mundo e a gente paga todo mundo, mas a gente nunca paga a gente mesmo. Então, essa é uma atitude que eu chamo de autoimposto, ou seja, pagar para si mesmo, se impor um valor de 10% para guardar. Tá? E isso vai fazer toda a diferença depois. Então, primeira coisa, voltando à história, primeira coisa que esse cara disse: ganhe dinheiro, depois separe 10%, ou seja, uma de cada 10 moedas. 2 de cada 10 moedas você vai destinar para pagar todas as pessoas que você deve. E aí ele disse assim, mas como assim? Eles não vão aceitar, eu devo muito mais para eles. E talvez seja isso que você está passando nesse momento. Você deve muito mais. E você pensa, cara, as pessoas que eu devo, o banco, enfim, não vai aceitar que eu pague apenas 20% do que eu devo. E aí então ele foi falar com todos os credores. Foi em cada um dizendo, olha, eu estou aqui e vou honrar com todos vocês, porém, o que eu consigo pagar e eu consigo honrar são 2 moedas divididas entre todos vocês. Alguns não gostaram, outros xingaram ele, mas no fim das contas todos aceitaram. Por quê? Porque era a forma que eles tinham de receber. Ou eles aceitavam aquilo, ou eles não recebiam nada. 10% poupar para investir, depois 20% pagar a todos os credores. E aí ele disse, 5 de cada 10 moedas que você ganhar, você vai utilizar para comer, morar e se vestir, ou seja, despesas fixas. E 20%, e essa foi uma outra coisa que para mim fez toda a diferença, ele disse assim, 2 de cada 10 moedas, ou seja, 20%, você vai destinar para os seus prazeres. Você deve estar pensando, cara, o cara deve para todo mundo, ele não tem direito de ter prazer. E esse é um dos grandes problemas que a maioria das pessoas enfrentam. Elas acham que porque elas têm uma dívida, que elas não podem
fazer absolutamente mais nada, que elas têm que viver uma vida ruim. Se você tentar resolver uma dívida mantendo uma vida difícil, em algum momento o seu orçamento vai estourar. É igual dieta restritiva, sabe? Você não pode comer absolutamente nada. Vai chegar um ponto que você não vai aguentar mais, porque você não tem nenhum estímulo, você não tem nada que te recompense. Então é muito importante você ter um percentual do seu orçamento destinado para você ter essa recompensa e poder se sentir bem. Então, esse homem seguiu exatamente essa divisão. E aí ele começou a ter 3 recompensas, eu chamo de 3 recompensas emocionais. A primeira recompensa emocional é que, como ele guardava 10%, todo mês ele via aumentar essas moedas dentro da bolsa dele. Isso dava uma sensação boa, dava a sensação de que todo o trabalho dele estava sendo recompensado e que ele estava avançando. E esse sentimento é muito importante. O segundo sentimento, a segunda recompensa que ele teve é que ele tinha certeza que ele conseguia pagar todos os credores. Ele não tinha mais aquele peso de, poxa, estou devendo, não vou conseguir pagar. Porque ele fez o acordo e ele conseguia realmente pagar aquilo. Então ele não precisava se preocupar com aquilo mais. Isso dava a sensação de paz e de tranquilidade para ele. Isso permitia que ele pudesse pensar em formas de ganhar mais dinheiro e pudesse trabalhar mais sem ficar preocupado. E a terceira recompensa é que, além de ele conseguir ter tudo que ele precisa em termos essenciais, ele ainda conseguia manter os seus prazeres, o que fazia ele se sentir bem. Então ele tinha o sentimento de que ele estava avançando, ele tinha a tranquilidade de que estava resolvido as dívidas dele e ele também conseguia ter momentos de prazer que davam entusiasmo para ele avançar. Fim da história. Como isso terminou? Ele conseguiu pagar todos os seus credores na metade do tempo que ele imaginava que ele fosse pagar. Isso que a história do livro ela conta. Porque chegou um momento que aqueles 10% que foi aumentando, ele tinha que dar um destino para aquilo. E aí ele começou, o que nós chamamos hoje de investimento, ele começou a emprestar para as outras pessoas, receber dinheiro por aquele dinheiro que ele emprestava. Então se antes ele ganhava, vamos pensar, 10 mil reais trabalhando, agora ele ganhava 10 mil reais mais R$1.000 do dinheiro que ele emprestou. Então ele ganhava 11 mil. 10% de 11 mil é maior do que 10% de 10. 20% de 11 mil é maior do que 20% de 10. Então o que começou a acontecer? Ele começou a acelerar a construção de patrimônio dele e começou a acelerar o pagamento das dívidas. E por isso ele conseguiu terminar as dívidas muito mais rápido. Fim da história, quando ele terminou de pagar todo mundo, ele de fato estava rico, tinha resolvido todas as dívidas dele. E foi exatamente essa divisão que eu utilizei para sair das dívidas de mais de 200 mil reais, quitar tudo, regularizar tudo e começar a investir num período de um ano. E é essa técnica que eu utilizo com os meus clientes para a gente reduzir as dívidas, trazer paz, trazer tranquilidade e fazer com que eles consigam construir reserva financeira. No livro tem um professor de uma universidade que conta que decidiu aplicar essa técnica e que também teve o mesmo resultado. A partir dessa história que nasceu o método que eu conto, inclusive, num outro vídeo, de como a gente divide isso na prática, que é o 50, 20, 10, 20. Então, se você quiser ver esse outro vídeo, eu vou deixar o link aqui para você entender como a gente faz isso na prática. Mas o mais importante é você mudar a sua mentalidade em relação a isso e entender que essa técnica, independente da situação que você esteja, ela vai te ajudar a sair dela. Você só precisa fazer com que ela de fato aconteça e coloque ela. E se essa história ajudou você a mudar a forma como você olha para as finanças, se ajudou aí a trabalhar a sua mentalidade, não esquece de curtir e também de seguir aqui o canal, tá? Eu sempre vou compartilhar aqui mais vídeos para ajudar você nessa sua jornada financeira. Espero que esse vídeo tenha contribuído contigo e também deixa aqui como essa história te ajudou e como que você vai aplicar ela aí na sua vida, ok? Então, espero ter contribuído e nos vemos no próximo vídeo.